Então vamos lá. Estamos aqui, mais um encontro aqui da pós-graduação, turma 41. Vocês estão na reta final aí, que eles começaram no primeiro módulo, né? Hoje eu mandei para vocês, já nos e-mails, TST editou 3 súmulas novas. Né? E você analisa aqui as 3 súmulas, súmulas favoráveis ao empregado, né? Ao reclamante. E eu concordo, viu, com essas 3 súmulas. Concordo. Né? Até porque, olha só como o TST, nessas 3 súmulas, na verdade, das 3, 2. Porque uma é questão de direito. Né? A multa do 477, parágrafo 8, é uma questão de direito. Agora, a súmula que fala do Vale Transporte e a súmula que fala do FGTS, né? O TST, em tese, já está aplicando um novo CPC, inversão do ônus da prova. Não é que é a inversão do ônus da prova, é que muitos entendiam que o ônus da prova era do reclamante. Reclamante que tinha que provar que ele fez a requisição do Vale Transporte, para ter direito ao Vale Transporte. Né? Muitos entendiam que era o reclamante que tinha que provar os não depósitos do FGTS. Que o reclamante tem condições de, na Caixa Econômica Federal, pegar o extrato analítico do FGTS. Tanto que tinha uma antiga OJ dizendo isso. Eu lembro que tinha uma OJ que foi cancelada. Não sei se era a OJ 351, confirme para mim aí. Quem tem que estar com o Vademé com ele? Acho que eu tenho aqui, vamos ver. Eu acho que era a antiga OJ 351, que falava que o ônus da prova do FGTS era do reclamante. Vamos achar aqui, FGTS. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Ônus da prova. Prescrição, juros. Quem está com internet aí, puxa aí também para mim. FGTS. Era uma OJ. Era uma OJ, ela foi cancelada, mas agora tem a súmula, tá vendo? Por isso que o TST mudou o entendimento dele. Acho que é 126. Não, não era 126 não, ela era maior. Vamos aqui, ó, OJ da SDI1. 301? É, 301. Falei 351? Acho que é 301. Isso, ó, foi cancelada. Essa OJ foi cancelada em 2011 e dizia que o ônus da prova era do reclamante. Reclamante que tinha que comprovar, né, a inexistência de recolhimentos do FGTS. Só que essa OJ foi cancelada em 2011, e aí como a OJ foi cancelada, a jurisprudência continuou dividida. Hoje o TST agora tem uma súmula. Cancelou a OJ em 2011 e agora em 2016 tem a súmula. Tá? A súmula 461. Então, a OJ dizia que era ônus do reclamante. O TST mudou o entendimento. Súmula 461. É do empregador o ônus da prova. É do empregador o ônus da prova de comprovar, né? Vai ter que comprovar que recolheu todos os depósitos do FGTS. Ou seja, o reclamante poderia, na petição inicial, falar, olha, não recolheram corretamente o meu fundo de garantia. E aí a empresa vai ter que comprovar na contestação. Mas é lógico que nós, advogados de reclamantes, especialistas, né, já falei para vocês, façam uma boa entrevista com o reclamante. Não vai querer correr o risco de lançar uma informação na petição inicial sem conferir, né, gente? Já falei que nós somos advogados especialistas. Então você vai exigir do seu cliente na entrevista o extrato analítico do FGTS. Para ver se a empresa recolheu todos os meses. E nós vamos juntar o extrato do FGTS na petição inicial. Já apontando para o juiz na petição inicial. Tá aqui, juiz, não depositou um mês tal, um mês tal, um mês tal, um mês tal.
Só que o TST tem uma súmula falando que o ônus não é do reclamante. Ou seja, o reclamante não precisaria juntar o extrato analítico na petição inicial e apontar mês a mês os depósitos não efetuados. O reclamante poderia simplesmente colocar na petição inicial: olha, eu quero as diferenças do FGTS porque não recolheram corretamente meu FGTS. E o TST na súmula 461 está falando que isso não é pedido genérico não, é ônus do empregador. Comprovar que recolheu tudo. Olha que interessante a súmula 461. E aí por que o TST acha que criou essa súmula? Por causa do novo CPC. O empregador tem a maior aptidão para a produção da prova. Ele tem que ter todos os comprovantes recolhidos. Quem paga tem que guardar o comprovante. O reclamante é hipossuficiente. O empregador tem maior aptidão. Porque o novo CPC diz isso, né? Pela inversão do ônus da prova em decorrência da hipossuficiência de quem teria que provar, ou a impossibilidade ou maior dificuldade na produção da prova, que é o parágrafo 1º, né? Do 373 do novo CPC. Então você vê que o TST está criando essas súmulas aí, ó, já dando a produção da prova, o ônus da prova, para aquele que tem a maior aptidão, a maior facilidade, que é a reclamada, né? Que é o empregador. A mesma coisa no Vale Transporte, ó. Súmula 460. É do empregador o ônus de comprovar que o empregado não satisfaz os requisitos indispensáveis para a concessão do Vale Transporte, ou não pretendia fazer uso do benefício. Então, mais uma situação aqui, ó. Porque lá no TST também existia uma OJ antiga, dizendo que o ônus era do empregado. E essa OJ também já tinha sido cancelada. E agora vem a súmula nova do TST 460, dizendo que é ônus do empregador. Vamos achar qual era a OJ? Vamos lá, Vale Transporte. Existia uma OJ no TST, que falava que era o empregado que tinha que provar, que ele requereu o Vale Transporte, mas o empregador não concedeu. Tinha uma OJ dizendo isso. Vamos ver se a gente acha. Transporte. 215, lê pra gente, tem fácil aí a leitura? OJ 315. Vamos ver quando essa OJ foi cancelada. OJ 315. Não é 315 não. 315 fala de motorista. Transporte. Rural, transferência, vale. É 215? Ah, eu li a 315, desculpa. É a 200, quando que foi cancelada? Eu li a 315, é 215. 215, olha lá, foi cancelada em 2011 também. Ó, em 2011 o TST cancelou a OJ 301, que falava que era ônus do empregado, provar o não recolhimento do FGTS, e no mesmo ano cancelou a OJ 215, que falava que é do empregado o ônus, aí, ó, é do empregado o ônus de comprovar que satisfez os requisitos do Vale Transporte. Essa OJ foi cancelada em 2011. E agora vem a súmula 460 invertendo o ônus da prova, é do empregador. Então olha que importante isso aqui, gente. Porque tem empresa que não está fornecendo o Vale Transporte para o empregado. Para economizar, né? Para reduzir o custo. E aí, se o reclamante mora numa distância razoável, você vai ver isso na entrevista com o reclamante, com o seu cliente. Se ele falar para você assim: doutora, eu não recebia Vale Transporte, doutora.
Então você vai pegar o endereço do seu cliente e veja o endereço da empresa. Se você vê que é uma distância razoável, o que seria uma distância razoável? Na minha opinião, mais de 1 quilômetro. Se a distância for maior que 1 quilômetro, eu entendo que o reclamante já tem direito ao vale transporte, amiguinho. Ele teria que usar o transporte público coletivo. E ele não recebeu, né? Então você vai fazer o pedido na petição inicial, que a reclamada não forneceu. E o ônus da prova não é do empregado. A súmula 460 agora fala que é ônus do empregador. Que raciocinem comigo. Se a reclamada fez o reclamante assinar um documento que não quer o vale transporte, quem mora a mais de 1 quilômetro do serviço não vai querer vale transporte, amiguinha? Ou seja, primazia da realidade se sobrepõe sobre o documento. O ônus da prova de quem que é? De quem que é o ônus da prova? Do empregador. Então você vai falar para o seu cliente no depoimento pessoal, falar que ele não ia de bicicleta, ele tinha que ir de ônibus e pagar do bolso dele. Tanto que nós vamos pedir o reembolso dos valores. Que se não forneceu o vale transporte, ele pagou do bolso dele. Hoje é R$3,80 a passagem, né? Então você vai falar que ele usava 2 conduções, uma na ida, uma na volta, R$3,80 por dia. Por trajeto, R$7,60 por dia. Que a reclamada agora reembolse o reclamante. De R$7,60 por dia. E o ônus da prova não é do empregado, súmula 460, amiguinho. Se a reclamada alegar na contestação, eu não dei porque ele assinou que não queria, que ele ia trabalhar de bicicleta. Então prova que ele ia trabalhar de bicicleta. Você está entendendo? Que o ônus da prova não é do reclamante. A súmula 460 é bem clara, nova súmula do TST. O ônus é do empregador. O ônus é do empregador. Ou seja, o TST está presumindo que o empregado precisa do vale transporte para ir trabalhar. Ah, mas ele preferia ir andando para a questão de saúde. Então prova que ele ia andando. Como é que a empresa vai provar que ele ia a pé? Que ele ia de bicicleta? Será que tem filmagens? Não tem. Então vai precisar de testemunha. Só que nós reclamantes também vamos levar testemunhas para falar que ele ia de transporte público. E aí já falei para vocês em outras aulas. Reclamada é difícil levar mais que uma testemunha, viu? Quem advoga para reclamada aqui sabe do que eu estou falando. Reclamada é uma testemunha, 2 no máximo, hein? A peãozada não vai de testemunha da reclamada. Quem está trabalhando, porque são futuros reclamantes. A reclamada não é louca de levar um peão lá para ser testemunha, porque ele vai fazer gol contra, amiguinha. Quem está trabalhando lá, você acha que vai depor contra ele? E depois, quando ele for demitido, ele não pode entrar com processo? Diz que a reclamada sempre vai uma testemunha, que é o gerente, o encarregado, o supervisor. Agora, nós reclamantes conseguimos levar 2, 3 testemunhas. Por isso que a importância dessa súmula a favor do reclamante aqui. Porque se o ônus é do empregador, e supondo que a prova fique empatada, reclamada leva uma testemunha. Seu cliente só tem uma também, vai. Empatou. Quem vai ganhar o processo? O reclamante. Que prova empatada, se o ônus é do empregador, o empregador está condenado, amiguinha. Olha como essa súmula está complicando a vida das reclamadas. Até agora os reclamantes estão com a faca e o queijo na mão. Então vocês vão ter que inserir agora na ficha de entrevista de vocês. Recebia o vale transporte? Porque tem reclamante que vai falar para você assim, não recebia, doutor, doutora. Então já pode elaborar a causa de pedir e o pedido na petição inicial. O reembolso. Reembolso de R$7,60 por dia. Aí você pergunta para ele, que eu estou dando o exemplo de R$7,60, num trajeto só de uma condução para ida e para volta. Que às vezes o cliente vai falar para vocês que pegava um ônibus e um metrô e um ônibus ainda. Para ir e depois para voltar. Ou 2 ônibus para ir, 2 para voltar. Quando eu trabalho assim, quando eu entrei, tudo isso aconteceu.
olha lá, ó, já tem um reclamante em potencial aqui, ó. Aconteceu comigo. Fala aí o que acontecia com você. Agora regularizaram. Só pagavam uma passagem. Pagava duas, só que agora você quer mudar para outra. Quem mora em São Paulo, vai integração. Não existe essa. Eu falei, eu não aceito. Eles mandaram para Você não é obrigado a aumentar o seu tempo de trajeto, que a empresa só quer dar uma passagem. você não aceitar, é isso. Eu coloquei isso, ele tem que aumentar uma hora por dia. Não, é lógico que não. Eu não vejo, porque esse mês eles estão fazendo uma cotação, descontar o. Se não pagarem todas as passagens, reclamação trabalhista aí depois, ó. Se quiser meu cartão, eu já estou falando. Meu cartão. Eu advogo para você. Vocês perceberam a importância dessa súmula, gente? Que o reclamante vai alegar na petição inicial que não recebia o vale-transporte e ele usava o transporte público e tinha que pagar do bolso. Então agora a reclamada tem que reembolsar tudo. E a reclamada que vai ter que provar, se ela alegar na contestação, que não forneceu porque ele ia trabalhar de bicicleta, com a moto dele, com o carro dele, a pé. É a empresa que vai ter que provar, amiguinha. Porque pela antiga OJ 215, o documento que a reclamada juntava na contestação, que ele não optou pelo vale-transporte, já era suficiente para o juiz acreditar naquele documento. E aí era o reclamante que tinha que provar que aquele documento não era verdadeiro. Pela antiga OJ 215. Agora inverteu a situação com a nova súmula 460. Que agora a reclamada vai apresentar o documento, que ele fez o xizinho, que não quis o vale-transporte, e a reclamada vai ter que provar. Por que que ele não quis? Prova, senão você vai ter que pagar. Professor, mas com a assinatura do... Não adianta nada. Não é uma prova isso? Não, primazia da realidade. A primazia se sobrepõe sobre o documento é nulo. Estão lembrados do artigo 9º da CLT? Essa súmula 460 está vindo para o artigo 9º da CLT. São nulos de pleno direito os atos praticados com o intuito de fraudar a aplicação dos direitos trabalhistas. Porque tem empresa mandando o cara assinar que não vai usar o vale-transporte para economizar dinheiro. E o cara não vai querer perder o emprego. O cara acabou de arrumar um emprego numa crise econômica dessa. O cara está desempregado. Tem 11 milhões de desempregados no Brasil, amiguinhos. Arrumei um trampo. Aí na hora que vai registrar lá, ó, a gente não paga vale-transporte. Você acha que o cara vai deixar de trabalhar por causa do vale-transporte para quem está desempregado? Você está entendendo o raciocínio da súmula, colega? O cara vai aceitar essa condição. Porque ele precisa do emprego. Então ele vai assinar o documento. Beleza, ó, não quero vale-transporte. Porque vão fazer ele assinar esse documento. Com a assinatura dele, pode estar reconhecida a firma a assinatura dele. Esse documento, pela súmula 460, não tem validade se o reclamante na petição inicial falar o seguinte: me obrigaram a assinar esse documento. Eu precisava do vale-transporte, sim. Eu usava transporte público, um para ir e um para voltar. R$ 7,60 por dia. Então é a reclamada que vai ter que provar. É a reclamada que vai ter que provar. Não, ele assinou, está aqui a assinatura dele, ele não quis. Tá, por que que ele não quis? Reclamada vai ter que pôr na contestação. Por que que ele não quis o vale-transporte? Ah, porque eu ia trabalhar de bicicleta. Então, reclamada, prove. Prove que ele ia de bicicleta. Prove, o ônus é seu. Porque pela antiga OJ, se o reclamante meteu a assinatura dele no papel, já era, amiguinha. Ato jurídico perfeito. Agora era o reclamante que tinha que provar o vício de consentimento naquele documento. Agora mudou a história com a súmula 460. A OJ tinha sido cancelada em 2011. Aí com a OJ cancelada, a jurisprudência voltou a ficar controvertida. Tinha juiz que falava, ônus da prova continua sendo do reclamante. E tinha outro juiz que falou, não, é da reclamada, porque a OJ foi cancelada. Agora a jurisprudência volta a ser pacificada. Com outro entendimento agora. Que o ônus da prova é do réu. O ônus da prova é do réu, de provar por que não deu o vale-transporte.
O réu que tem que provar, gente. E aí a súmula 462, essa eu concordo plenamente. Súmula 462, TST. Multa do 477, parágrafo 8º da CLT. Que eu também aplico por analogia essa súmula, a multa do 467 também, viu? Eu entendo que para a multa do 467 é a mesma coisa, viu? Eu entendo que essa súmula será aplicada para as duas multas. Não é só a multa do 477, a do 467 também. Existia uma OJ, olha que interessante essas três súmulas, gente. Que existiam 3 OJs ferrando o reclamante. E agora as 3 súmulas ajudam o reclamante. Que também existia uma OJ falando que se o vínculo empregatício foi reconhecido em juízo, o empregador não tinha que pagar a multa do 477 não, que a matéria era controvertida. Que era a antiga OJ, acho que 351. Confirmem para mim aí. Eu acho que essa OJ foi cancelada em 2009, acho. Vê se é 351. OJ 351. Olha o que dizia, 2009 ela foi cancelada, novembro de 2009. Olha o que dizia a OJ. Incabível. É incabível a multa do 477, parágrafo 8º da CLT, quando houver controvérsia quanto à existência da obrigação que gerou inadimplente para pagamento da multa. Se eu peço vínculo empregatício, com todos os direitos trabalhistas, inclusive as multas, que o cliente vai aparecer no seu escritório, vai falar, doutor, doutora, trabalhei sem registro. Fui demitido, não recebi nada. Já dei essa aula para vocês aqui no curso. E no caso de rescisão indireta? Rescisão indireta não tem multa do 477, porque rescisão indireta não tem prazo para pagar as verbas. Aqui é demissão mesmo. Fui demitido e não recebi nada, porque estava sem registro. Nós vamos ter que pedir o vínculo empregatício e todos os direitos, inclusive as multas. Porque se ele foi demitido, ele tinha que receber as verbas rescisórias dele. Ah, mas ele estava sem registro. Aí na petição inicial a gente pede o vínculo. Só que aí vinha reclamada na contestação, não, ele não tem direito ao vínculo, ele não era empregado. Ele era autônomo. Então existe agora uma controvérsia sobre o vínculo empregatício. E aí a antiga OJ 351 falava que como existia controvérsia, mesmo se o reclamante ganhar o vínculo na sentença, não tinha direito à multa do 477. Não tinha direito. Porque a matéria era controvertida. A reclamada não reconheceu na contestação que ele era empregado. Ela contestou. Agora a súmula 462 acabou com a história, amiguinho. É devida à multa. É devida à multa. Então agora nas nossas petições iniciais, nós vamos fundamentar com essa súmula. Com essa súmula 462 que é devida à multa. Que são devidas as multas, as duas. Olha aí a súmula 462. A circunstância de a relação de emprego ter sido reconhecida apenas em juízo, não tem o condão de afastar a incidência da multa prevista no 477, parágrafo 8º da CLT. Então, o fato de a matéria ser controvertida não afasta o direito do empregado de receber a multa. Se a sentença reconheceu o vínculo empregatício, significa que ele tinha que ter recebido as verbas rescisórias dele. Então, vai pagar a multa também. Vai pagar a multa. As multas, porque eu entendo que essa multa se aplica por analogia também a essa súmula, as duas. A multa do 467 é de 50% de tudo. Isso é uma analogia.
Mas eu entendo que a discussão é a mesma. É verbo em controvérsia. Se o vínculo foi reconhecido, virou incontroverso. A sentença reconheceu o direito. Então, hoje, a partir de hoje, eu tenho que agora modificar minhas petições iniciais de vínculo empregatício. Como assim, professor? Deixa eu explicar. Eu sempre pedi essas multas. Só que não tinha previsão jurisprudencial. A jurisprudência estava controvertida. Agora não tem mais controvérsia, amiguinho. Agora minha petição inicial vai estar assim, ó. Das multas do 477, 467. Reconhecimento do vínculo. Aplicação da súmula 462. Agora eu vou prequestionar essa súmula na minha petição inicial, amiguinho. Não adianta agora a reclamada vir na contestação e falar, as multas não são devidas, que a matéria é controvertida. Já tem súmula, amiguinho. Já tem súmula agora. Falando que mesmo que a matéria seja controvertida, se for reconhecido o vínculo, você vai pagar a multa, amiguinho. Você vai pagar. Porque está cheio de decisão aqui nas varas do trabalho, falando que a empresa está isenta de pagar a multa. Está cheio de sentença julgando, indeferindo a multa. Reconhecendo o vínculo, os direitos, mas julgando improcedente a multa. Agora já tem súmula, amiguinha. Então você tem que pré-questionar na sua petição inicial essa súmula. Que se a vara do trabalho julgar improcedente a multa, recurso ordinário. Aplicação da súmula. Aí se o TRT negar provimento ao seu RO, recurso de revista, você vai ganhar a multa lá no TST, amiguinha. Você vai ganhar a multa. Agora tem súmula. Dizendo que é direito do reclamante. A multa do 477. Então, fiquei feliz com essas 3 súmulas de hoje. Eu só advogo para reclamante, amiguinha. Então, essas 3 novas súmulas ampliam nossos direitos. 2 sobre ônus da prova. TST decidiu que o ônus da prova é do réu, é da reclamada, não é do reclamante. E essa questão de direito. Que aqui não significa ônus da prova, que é uma questão de direito. Foi reconhecido o vínculo na sentença. A empresa tem que pagar a multa do 477? Tem. Porque se ela mandou embora e não pagou as verbas acessórias em 10 dias, amiguinho, ó, a multa é devida. Ah, mas o vínculo só foi reconhecido na sentença. Dane-se. Paga a conta, amiguinho. Paga a conta porque a sentença está reconhecendo que foi seu empregado. Vai pagar a conta. Aliás, eu tenho uma jurisprudência. Assim, é loucura, né? Eu guardei. Nas minhas iniciais eu não peço, mas acho que vou começar a pedir. Eu vi um julgado no TRT, um acórdão, que já serve como acórdão paradigma. É lógico que é muita forçação de barra. Respondam para mim, qual que é o valor da multa do 477? Valor de 1 salário. A lei diz isso. E o que significa salário? Salário base. Não confundam salário com remuneração. Salário é o salário base. Remuneração é o conjunto. É o conjunto de todas as parcelas de natureza salarial. Remuneração é o seu salário base, mais as horas extras, mais gratificação, mais comissões. Qual que é o valor da multa do 477 pela lei? Só que eu tenho um acórdão do TRT dizendo que é o valor de uma remuneração. TRT concedeu a multa do 477 para o reclamante pelo valor da remuneração, não do salário. Porque o salário base dele era R$ 1.300. Só que o cara fazia hora extra de monte, amiguinho. Ó. A remuneração dele era 3.100. O tribunal reformou a sentença da vara, mandou pagar a multa no valor de 3.100, amiguinho. Ó. Não no valor de 1.300. Olha que interessante esse acórdão. Olha que interessante esse acórdão. Nas minhas iniciais eu sempre pedi o valor de um salário. Agora acho que eu estou começando a pensar em mudar o pedido da minha inicial, viu? Pedir o valor de uma remuneração. E ainda juntar esse acórdão. Copiar esse acórdão na peça.
Olha que acórdão interessante. Não lembro, eu mando para vocês agora no intervalo, eu mando por e-mail de vocês. Olha que interessante essa discussão, gente. Ou seja, a jurisprudência alterando o entendimento da lei. Só que é lógico que dá para perceber que é uma turma totalmente pró-reclamante, né? É uma forçação de barra? É, mas eu acho que tem fundamentação. É o valor da remuneração dele, não só de um salário base. Que ele sobrevivia mensalmente com esse dinheiro. Não só com o salário base. Então a multa tem que ser o valor da remuneração, não o valor de um salário base. Eu nunca tinha pensado em pedir isso nas minhas iniciais. Nunca pensei em pedir isso na minha inicial. Só que agora que eu vi esse acórdão, eu acho que vou começar a mudar minhas iniciais, viu? Acho que agora eu vou pedir a multa do 477 com base em uma remuneração. E transcrever esse acórdão. Já existe julgados no TRT entendendo que é sobre a remuneração. Pomba! E vou mandar. Quem sabe? Olha a diferença, gente. Dá mais R$ 1.800. Nesse caso. Interessante. Situação interessante. Que eu nunca tinha imaginado. Que a gente sempre foi no texto da lei, né? Um salário base, um salário base, um salário base. Olha o advogado imaginando o inverso da lei. E ganhando. Diga. Professor, o pessoal chama de documentação jurídica, né? Qual dos documentos jurídicos na revista? Onde é que foi que comprou esse tipo de acordo assim? Eu assino uma revista, mensalmente. Tá? Não quero fazer propaganda da revista, tá? Pelo amor de Deus, nem recebo nada para isso. Mas eu, como advogado especialista na área trabalhista, eu preciso consultar os julgados de outros TRTs, até para às vezes fazer a divergência jurisprudencial para um recurso de revista. Tá? A revista Lex. Tá? Thompson, né? Hoje é Iob Thompson, da editora Lex. Tá? É a Direito do Trabalho. Tá? Eu sou assinante dessa revista. Todo mês eu recebo na minha residência o exemplar. Com julgados do TRT, TST, comentários de doutrinadores, desembargadores sobre assuntos específicos. É um livrinho que vem todo mês com umas 100 páginas. Interessante. Que eu pego lá e vou vendo os julgados dos TRTs, do TST, e achei isso aqui, ó. Achei interessante. Isso aqui. Beleza? Olha só outra situação aqui. Que assim, aí é mais forçação de barra ainda, tá? Mas eu acho que matematicamente falando, eu acho que dá para discutir. Já que você está entrando com a reclamação trabalhista. Olha uma vez numa mesa de audiência, a discussão que eu vi. Estava assistindo a audiência, né, antes da minha. O advogado do reclamante estava brigando na mesa de audiência para fazer um acordo por causa de um dia a mais no aviso prévio. Um dia. Por causa de um dia. Não, tem que incluir esse valor também no acordo. Um dia. Tudo bem, ó, o salário do reclamante era R$30 mil. Quanto que dá um dia de trabalho? Né? Faz 3 mil, 30 mil, divide por 30, dá R$1.000. R$300 de honorários. Dá para fazer um churrasco no fim de semana com 300. Então vamos lá. Olha a discussão. Achei interessante a discussão. Nas minhas iniciais eu nunca pedi isso. Mas eu achei interessante a discussão. Vem comigo aqui, ó. A discussão desse um dia era por causa de um aviso prévio, proporcional. Por causa do aviso prévio proporcional. Olha só que interessante. E eu acho que o advogado do reclamante, matematicamente, ele tem razão.
Que nós temos o aviso prévio normal. O aviso prévio normal é de quantos dias? 30. E temos o proporcional. Como é que funciona mesmo o aviso proporcional? 3 dias a mais de aviso prévio, 3 dias a mais, para cada ano completo. Para cada ano completo de empresa. Sim ou não? Para cada ano completo de empresa, 3 dias para cada ano. E olha o caso desse reclamante. Esse reclamante tinha 1 ano e 4 meses de registro. Salário de 30 pau por mês. Trabalhou 1 ano e 4 meses na empresa. A empresa pagou o aviso prévio dele. 33 dias. Era um professor pesquisador. Aqueles professores que trabalham em laboratórios, fazendo pesquisas com animais. Salário bom dessa galera. 33 dias ele recebeu de aviso prévio. 30 do normal, e ele só tinha 1 ano completo de empresa, 3. O advogado do reclamante falou, não, são 34 dias. São 34 dias. Tem 1 dia a mais. E achei interessante o que ele pôs na mesa de audiência, para discutir esse 1 dia a mais. Para o cliente dele ganhar mais R$1.000 no acordo. Que estavam discutindo horas extras, né? Não era só isso que o cara pediu, tinha horas extras. E ele também pedia esse 1 dia a mais. No aviso proporcional. Então olha o raciocínio dele. Se para cada ano completo é 1 dia, olha que interessante o raciocínio do advogado. 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1 ano. Para cada ano completo, você ganha 3 dias, né? Então, a cada 4 meses, você tem direito a 1 dia. Matematicamente falando, ele está certo. Cada 4 meses você tem direito a 1 dia, que não são 3 dias por ano completo. Ou seja, o raciocínio dele, ele criou o aviso prévio proporcional do proporcional. Ele fracionou. Esses 4 meses já dão direito a mais 1 dia. Meu, o cara não está errado no raciocínio dele. Mas a lei, ela não traz de forma bem clara. A lei fala para cada ano completo. Mas agora o advogado já criou a tese que se é o ano completo 3, então a cada 4 meses mais 1. Que a lei não diz isso. A lei só trouxe uma regra geral. Eu nunca também tinha pensado nisso aqui, amiguinhos. Olha como diz. Aí a brincadeira, né? Aí o advogado do diabo. A advocacia do diabo. O cara só fica pensando, não, tem que pedir mais coisa, mais coisa. Achei. Criei uma tese para achar. E matematicamente falando, ele está certo. Agora, será que o tribunal vai aceitar isso aí? Fizeram o acordo, fizeram. Incluíram esses 1.000 a mais. Mas isso aqui fosse para frente, onde chegaria essa discussão? Será que o reclamante ganharia ou não? Interessante a discussão, gente. Muito interessante. Aliás, olha outra discussão ainda sobre esse aviso prévio. E já tem julgados nesse sentido, hein? Não concordo, mas é o que eu falo, não sei o que o TST vai decidir. Na hora de pacificar a jurisprudência. Por isso que o Ives Gandra Martins Filho, quando assumiu a presidência do TST,
Se vocês entrarem lá no site do TST, vejam lá o discurso dele, quando ele tomou posse na presidência do TST esse ano. O TST tem que uniformizar o mais rápido possível as discussões polêmicas que estão trazendo insegurança jurídica para a sociedade. Então eu, como presidente do TST, vou me esforçar ao máximo para que no meu mandato o TST uniformize todas as discussões que estão na jurisprudência. E olha só que discussão interessante aqui que o TST vai ter que uniformizar, viu? Aviso prévio, proporcional. Agora eu vou dar um outro exemplo. Se eu tenho 10 anos de emprego, olha, presta atenção nisso aqui, gente. Eu tenho 10 anos de emprego, e aí amanhã sou demitido sem justa causa. Se eu fui demitido por justa causa, então existe um direito chamado aviso prévio. E nós vimos que o aviso prévio tem o normal de 30 dias, mais o proporcional. Então o meu aviso prévio seria de 30 dias o normal, e o proporcional mais 30. Sim ou não? Se eu tenho 10 anos de emprego, 3 dias para cada ano, 30 do normal, mais 30 do proporcional. Sim ou não? Presta atenção aqui, gente. Então, no total, meu aviso prévio seria de 60 dias. Sim? Só que agora raciocinem comigo aqui. Esse aviso prévio ou é trabalhado ou é indenizado, amiguinho. E quem que escolhe o tipo do aviso? É o patrão. Quem escolhe o tipo do aviso prévio é o patrão. E se o patrão decide que o seu aviso é trabalhado? Você vai ter que trabalhar os 60 dias, saindo 2 horas mais cedo? Ou 53 dias no seu horário normal de trabalho? A jurisprudência ainda não pacificou isso, viu, amiguinhos? Que tá cheio de julgado aí, falando que o aviso prévio proporcional também entra para efeito de trabalho. Eu não concordo. Só que a jurisprudência está dividida, amiguinho. Na hora do intervalo eu vou mandar para vocês os acórdãos, viu? Já tenho tudo selecionado lá. Tem julgados do próprio TST. Turma do TST, falando vai ter que trabalhar os 60 dias. Vai ter que trabalhar, aviso prévio é de 60 dias. Quer sair 2 horas mais cedo? Vai trabalhar os 60 dias. Quer trabalhar no horário normal, aviso prévio? 53 dias, os últimos 7 você não precisa trabalhar. Eu não concordo com isso. Eu entendo que para efeito de trabalho são só os 30 dias. O proporcional é só para indenização. Tá vendo como a leizinha foi vagabunda? A lei não falou disso, amiguinho. A leizinha 12.506 de 2011. Que criou, né, o aviso prévio proporcional. Lei 12.506 de 2011. Essa leizinha só tem 2 artigos, amiguinho. Vagabundos. Só na regrinha geral. Para cada ano completo, 3 dias a mais. Artigo 2º. Somando o normal mais o proporcional, o máximo é 90 dias. Esse mais esse, no máximo 90. A lei só diz isso, amiguinha. A lei só diz isso. Então olha só como o poder legislativo falhou, amiguinha. Olha a falha do poder legislativo. Criando uma leizinha, deixando omissões. Omissões importantes. Que agora quem vai ter que decidir se a lei foi omissa? O poder judiciário, amiguinho. Agora o poder judiciário que vai ter que resolver esse abacaxi. Ou seja, essa discussão vai chegar até o TST, como já chegou.
Aí tem turma falando, não, só os 30 dias de trabalho. E a outra turma, não, 60. O TST vai ter que se reunir e criar uma súmula ou uma OJ, amiguinha. O TST vai ter que uniformizar essa discussão. Para efeito de trabalho, é só o normal ou o normal mais o proporcional? O TST vai ter que decidir, porque a lei foi omissa. Aí na hora que o TST decide com uma súmula, com uma OJ, tem advogado que ainda fala que a súmula é inconstitucional. Não, o TST está legislando. O TST nessa súmula está legislando. TST é poder judiciário, não é poder legislativo. Artigo 22 da Constituição Federal é o poder legislativo, que tem que legislar sobre direito do trabalho. E o TST não é poder legislativo, é poder judiciário. É inconstitucional essa súmula. Não é não, amiguinho. Não é inconstitucional. Que o TST teve que criar essa súmula porque a lei foi omissa, amiguinho. O legislador não fez o papel dele. Porque se o legislador tivesse feito o papel dele, não tinha essa discussão, amiguinho. Por isso que a minha crítica do poder legislativo é essa. Tiririca fazendo leis, Sérgio Reis, Romário no Senado. Aliás, vocês viram, né, na votação do impeachment, no Congresso Nacional, os nossos deputados, né? Vocês viram lá os 508, acho, que votaram lá, né? A desgraça, né? A vergonha. São eles que fazem leis no Brasil, amiguinho. Faz uma leizinha vagabunda dessa aí, ó. E sabe quanto tempo eles demoraram para fazer essa lei? 23 anos, viu? Para fazer uma merda dessa? É, porque a nossa Constituição Federal é de 88, amiguinho. Que agora eu vou mostrar para vocês qual que é a minha tese. Sou suspeito? Sou, porque eu só advogo para reclamante. Mas acho que a minha tese, não sei se é a que o TST vai criar a súmula ou a OJ. Eu entendo que para trabalho são só os 30 dias. Não 60. Aviso prévio trabalhado é só o normal. Só o normal. O proporcional é para pagamento, não para trabalho. E agora eu te dou o raciocínio jurídico que, na minha opinião, na minha humilde opinião, é o mais correto. Qual que é a origem do aviso prévio proporcional? Você tem que conhecer também a origem dos direitos, amiguinha. Por isso, na nossa pós-graduação, a gente tem que mostrar para vocês a origem histórica do direito trabalhista. Porque se você for buscar lá na origem, às vezes é lá na origem que você vai uniformizar a jurisprudência com aquele raciocínio. Buscando o direito na origem. Onde que surgiu o aviso prévio proporcional? Qual que é a origem dele? Qual é a origem do aviso prévio proporcional, amiguinhos? Vocês não sabem? A Constituição Federal de 1988. Foi a Constituição Federal de 1988 que determinou que o Poder Legislativo vai ter que criar o aviso prévio proporcional. Ó. Artigo 7º da Constituição Federal. O inciso 21. Abram aí o artigo 7º da Constituição Federal, inciso 21. Está lá. Está lá que o aviso prévio será de no mínimo 30 dias. O aviso prévio será de no mínimo 30 dias, enquanto não for regulamentado o aviso proporcional por tempo de serviço. Está no inciso 21, do artigo 7º. Enquanto não for regulamentado
O aviso prévio proporcional por tempo de serviço, o aviso no Brasil será de no mínimo 30 dias. Então o legislador já falou, ó, esse aviso prévio proporcional será criado por lei. Uma lei vai ter que regulamentar isso aqui. Enquanto não regulamentar, o aviso prévio será de 30 dias no mínimo. Aí a hora que a lei regulamentar o proporcional, vamos ver qual é a regra do proporcional. A lei vai criar a regra. Aí veio a lei. 23 anos depois, amiguinho. Que a Constituição, estão lembrados que é do dia 5 de outubro de 1988? Olha como o nosso poder legislativo é rápido, hein? É eficaz, hein? Em 1988 está lá o Constituinte. Vamos criar o aviso prévio proporcional. Foi criado depois de 23 anos. E uma leizinha porcaria dessa é o nosso poder legislativo, amiguinhos. Esse é o nosso poder legislativo. Tanto tempo para criar e cria uma leizinha que não explica nada. Agora eu te dou a minha tese, que eu acho, né, pelas pesquisas que eu fiz, eu também criei essa tese na minha petição inicial. Porque o cliente chega no meu escritório, e se ele trabalhou 60 dias, amiguinho? Porque tem empregado que está trabalhando 60 dias que o empregador exigiu. Vai aparecer no seu escritório, viu? Ou trabalhou 53, né? Os últimos 7 não trabalhou porque trabalhou no horário normal. Vai aparecer isso aqui no seu escritório um dia, viu? Porque tem empresa fazendo isso, viu? O que você tem que pedir para o seu cliente na petição inicial? Dano moral seria a expectativa de direito. Estou falando direito para pedir mesmo. A projeção, a empresa projetou. Ela pagou esses 2 meses a mais de férias, 13º, recolheu o fundo de garantia. O que você teria que pedir na petição inicial para o seu cliente? Se a gente entende que para trabalho são só 30, que esse proporcional é só para pagamento, qual seria o raciocínio? Porque pelo nosso raciocínio ele teve que trabalhar num período que não era para trabalhar. Era para trabalhar só 30. Não 60. Não 53. Vou te dar um outro exemplo. Para ver se abre o raciocínio de vocês. Vou te dar um outro exemplo. Deixa eu primeiro explicar. Um outro exemplo. E esse outro exemplo também acontece nos nossos escritórios, hein? Olha o outro exemplo que também acontece no nosso escritório. Deixa eu ver onde eu vou pôr esse exemplo. Eu vou pôr aqui, ó. O seu cliente não tem 1 ano de emprego. Foi demitido sem justa causa e ele tem 8 meses de trabalho. 8 meses. Então o aviso prévio dele vai ser de quantos dias? 30. E ele foi demitido sem justa causa. E o empregador decidiu que o aviso prévio dele, que é de 30 dias, será trabalhado. Vamos dar esse exemplo aqui para ver se melhora o raciocínio de vocês aqui. O empregador decidiu, seu aviso é trabalhado. E o aviso prévio dele é de 30 dias. Como é que fica a jornada de trabalho durante o aviso prévio? Já vimos, é reduzida, né? Que se ele foi demitido sem justa causa, ele tem o direito de procurar outro emprego no aviso trabalhado. Por isso que a CLT reduziu a jornada de trabalho durante o aviso trabalhado. E não foi só a CLT não, viu? A nova lei das domésticas também, viu? A lei complementar 150 de 2015 trouxe a mesma regra que a CLT. O empregado que escolhe a redução. Quem escolhe o aviso prévio é o empregador. É o empregador que decide se o aviso é trabalhado ou indenizado. Aí se o empregador escolheu que o aviso é trabalhado, agora é o empregado que escolhe como que ele vai trabalhar no aviso. Que é o artigo 488 da CLT.
488 da CLT. O empregado escolhe trabalhar os 30 dias, saindo 2 horas mais cedo, 2 horas a menos, na jornada de trabalho. Essa é a primeira opção. E qual é a segunda opção? Trabalhar 23 dias no mesmo horário de trabalho. Está no 488 da CLT. Trabalhar 23 dias. No mesmo horário. Então ele pode trabalhar os 30 dias saindo 2 horas mais cedo. Que saindo 2 horas mais cedo dá para procurar outro emprego. Ou ele trabalha no horário normal, no aviso, por 23 dias, os últimos 7 ele vai procurar outro emprego. Mas vai receber pelos 30. Vai receber o salário completo. Quem escolhe isso aqui é o empregado. Sim ou não? Sim. Só que sabe o que vai acontecer no seu escritório, amiguinho? No meu já aconteceu, viu? O reclamante chegar no seu escritório depois que recebeu tudo, falar, então, doutor, meu aviso prévio, eu tive que trabalhar os 30 dias no horário normal. Tá cheio disso por aí, viu, amiguinha? O patrão fez ele trabalhar os 30 dias no horário normal. Ou seja, violou esse, se fosse esse, violou esse também. Que era só para trabalhar 23. E se fosse trabalhar os 30, não era no horário normal, era para sair 2 horas mais cedo. Violou. O empregador fez ele trabalhar no período que não era para trabalhar. Aí eu pergunto para vocês, que nem eu perguntei aqui. O que você tem que pedir para o seu reclamante na petição inicial? Será que é hora extra mesmo, amiguinho? Vocês estão falhando no raciocínio, amiguinhos. O que tem que pedir? A nulidade desse aviso prévio e o pagamento de outro, amiguinho. Esse aviso prévio é nulo. Esse aviso prévio é nulo. Quem paga mal, paga. Vai pagar outro aviso prévio, mais 30 dias de salário, mais 12º de férias, mais 12º 13º, mais 1 mês de FGTS, amiguinho. Esse é nulo. Paga outro. TST já decidiu isso, tem súmula do TST, puxem aí para mim. Vê se é a súmula 230. TST já tem súmula falando isso. É nulo esse aviso prévio. Que o empregador fez ele trabalhar no período que era de redução. Ele não tinha que trabalhar nesse período de redução. O empregador fez ele trabalhar no período que não era para trabalhar. Então esse aviso é nulo, amiguinho. Nulidade do aviso. Paga de novo agora, mais 30 dias, mais 12º de férias, 12º 13º, mais 1 mês de FGTS. É a 230 mesmo? Não? 320, então? Vamos lá. 230, é a 230. É ilegal, é nulo. Substituir o período que se reduz da jornada de trabalho no aviso pelo pagamento das horas correspondentes. É nulo. Súmula 230 do TST. Esse aviso é nulo. Então paga outro, amiguinho. Olha lá, quem que não sabia dessa? Levanta a mãozinha aí. Olha, é legal vir dar aula para vocês. Vocês não sabem nada. Né, Mari? Fica legal dar aula, né? Quando os alunos não sabem. Olha, o professor ensinou isso hoje para nós. Eu volto feliz para casa. Eu ensinei uma coisa que ninguém sabia. E se é a empresa que escolhe se vai trabalhar com Não, quem escolhe é o empregado. Mas se a empresa... Não, aqui eu que obrigo. Eu acho que dá direito a dano moral. Mas vai ter que provar, né? Como é que você vai provar que é a empresa que obrigou? Como é que você vai provar? Botaram um revólver na sua cabeça para assinar aquela redução ali? Não tem como provar, né, Mônica? É difícil provar, né? Então, aqui o raciocínio é o mesmo, gente. Se o reclamante aparece no seu escritório, doutor, eu tive que trabalhar os 60 dias.
saindo 2 horas mais cedo. Ou 53 dias no horário normal, ou 60 dias no horário normal. É nulo esse aviso, amiguinho, ó, na minha opinião. Que só era para trabalhar 30. Para trabalhar só 30. Esses outros 30 do proporcional é para indenização. E como é que a gente fundamenta essa tese? Na origem. Por isso eu estou explicando a origem do direito para vocês. Onde que surgiu mesmo o aviso prévio proporcional? A Constituição Cidadã, né? De 88, né? A Constituição Cidadã. Caiu o celular aqui, ó. A Constituição Cidadã, que cuidou do direito individual. As garantias constitucionais. A dignidade humana. Os direitos individuais de uma pessoa garantindo a sua dignidade humana. Então, raciocina comigo aqui, ó. Tá com o artigo 7º aberto aí? Agora eu vou mostrar para vocês qual que é o nosso entendimento, que advoga para reclamante. Só que a jurisprudência está controvertida. Tem o artigo 7º? Leia o caput. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Parou. São direitos de quem? Dos trabalhadores, amiguinho, não dos empregadores. A Constituição diz que o aviso prévio proporcional do inciso 21 é o direito de um trabalhador, não do patrão. Olha aí a origem do direito, amiguinho. É direito do trabalhador. Isso aqui está prejudicando o trabalhador, amiguinho. Isso aqui está beneficiando o empresário. E o direito não é do empresário, é do trabalhador. Então, se uma empresa está fazendo ele trabalhar os 60 dias, está violando o direito trabalhista do trabalhador. Porque o aviso prévio proporcional é para ajudar o trabalhador, não para ajudar o patrão, amiguinho. Que o entendimento da jurisprudência é que ele tem que trabalhar os 60, 2 horas mais cedo, ou 53, está beneficiando o empregador. E a lei não veio para beneficiar o empregador, é para beneficiar o trabalhador. Caput do artigo 7º, são direitos dos trabalhadores, não dos empregadores. Vocês entenderam o raciocínio? A origem de tudo, amiguinho, está lá a origem. Então eu espero que na hora que os 27 ministros do TST se reunirem para acabar com essa discussão na jurisprudência, eu espero que o raciocínio seja esse, que é a origem do direito, gente. Que para efeito de trabalho são só 30. Se trabalhou mais que 30, é nulo, amiguinho, é nulo, vai pagar outro. Que nas minhas iniciais eu estou pedindo isso, a nulidade disso aqui. Esse aviso é nulo. Ele tinha que trabalhar só no máximo 30 dias, saindo 2 horas mais cedo. Ou 23 dias no horário normal. Isso aqui é nulo, isso aqui é nulo. Vai pagar outro. Meu cliente agora tem que receber mais 30 dias de salários, 1/12 de férias, 1/12 13º, mais 1 mês de FGTS, porque isso aqui é nulo. Ou seja, eu peço a analogia da súmula 230 aqui também. E a projeção na CTPS. Esse é o raciocínio para quem advoga para reclamante, gente. Só que a jurisprudência está controvertida. Eu vou mandar para vocês os acórdãos falando que o empregado tem que trabalhar os 60 dias. Ou 53. Então, eu estou esperando o Ives Gandra Martins Filho cumprir a promessa dele, reunir os outros 26 ministros e resolver isso aí, ó. Que enquanto não criar a súmula OJ, os empregados estão sofrendo com isso aí, amiguinho. Vou combinar que 3 palavras na lei resolveu o problema. Não era só pôr mais um artiguinho na lei? Indenizado.
A lei não deveria falar que esse aviso prévio proporcional é só para efeito de indenização? Para acabar com essa discussão. Não teria discussão. De forma indenizada. Eu acho que o espírito da lei quer dizer isso. No entanto, advogados, você sabe como é que é. Porque a legislação foi omissa. 2 artiguinhos. Meu, se... Aí, Meu entendimento, o espírito dela quer dizer isso. No entanto, o advogado vai achar brecha. por isso que agora vem a minha crítica do Poder Legislativo. Só que a minha crítica não vale nada. Que na minha humilde opinião, quem deveria criar as leis no Brasil seriam os operadores do direito. Não qualquer um do povo. Na minha opinião, você quer ser vereador? Você quer ser deputado? Você quer ser senador da República? Você tem que ser bacharel em direito, amiguinho. Como é que você quer criar leis no Brasil se você não é operador do direito? Essa é a minha humilde opinião. Só que a minha opinião não vale nada, rasga a Constituição Federal. E a democracia? Que a Constituição Federal fala que qualquer um do povo pode ser eleito para ser vereador, deputado, senador. Aí tem lá o Tiririca, já teve o Clodovil, já teve o Acelino Popó de Freitas, tá? Inclusive um amigo meu, Frank Aguiar. Frank Aguiar conheço, é amigo pessoal. Meu Facebook tem fotinho lá, fui na casa dele, churrasco, cantando lá, no Swiss Park. Mas uma coisa é ser meu amigo e outra coisa é o cara não saber nada de lei, amiguinho. O cara não tem estrutura. Até hoje tem, né? Que ele é bacharel em direito. Mas quando ele começou na política, ele não tinha. Né? Quando ele foi lá, virou vice-prefeito de São Bernardo, ele já tinha faculdade de direito. Mas a minha humilde opinião é essa, gente. Minha humilde opinião, para você criar leis, você tem que ser operador do direito. Pelo menos bacharelado em direito. Só que a Constituição Federal diz que qualquer um do povo pode ser eleito. Aí acontece isso aí, ó. O espírito da lei, mas o Poder Judiciário vai ter que analisar. Se a lei fosse criada por um operador do direito, não teria essa omissão na lei. Você concorda comigo, colega? Que aí os advogados iam pensar já na criação da lei. Os bacharéis em direito. Não, a lei tem que ser completa, não pode deixar no vazio, não. Que os advogados vão criar teses por causa disso. Então já vamos pôr na lei para não criarem teses. Mas a presidenta poderia vetar. Sim, mas a coisa seria diferente. Assim, ó, eu entendo como diferente, não teríamos tantas discussões no Poder Judiciário sobre regras omissas da lei. Diminuiríamos a quantidade de processos na Justiça do Trabalho. Que isso aqui está acontecendo a rodo, amiguinho, isso aqui, ó. Isso aqui está acontecendo a rodo. Tanto que quando eu era advogado do sindicato, da hotelaria e gastronomia, na hora que fosse homologar lá no sindicato, eu já tinha avisado as homologadoras. Se aparecer aqui no sindicato para homologação, uma rescisão que o cara trabalhou mais que 30 dias, pode meter uma ressalva no TRCT. Bota uma ressalva que o sindicato dos empregados entende que esse aviso é nulo. Pode botar uma ressalva aí. Que o sindicato não concorda com esse TRCT. Vai ter que homologar, mas não concorda, põe ressalva. Porque não homologar sacaneia o trabalhador, né? Como é que ele vai receber o fundo de garantia, seguro-desemprego? Ou teria que mandar ir lá no Ministério do Trabalho para ver se o Ministério do Trabalho homologasse. Então, quando saiu essa leizinha em 2011, eu ainda era advogado do sindicato. Aí eu chamei o presidente do sindicato e falei, senhor Walter, eu como diretor do departamento jurídico do sindicato entendo que se aparecer aqui na homologação TRCT com um empregado que trabalhou no aviso prévio mais que 30 dias, a gente tem que pôr uma ressalva no TRCT. Nós, sindicato de empregados, não podemos concordar com isso. Está violando o direito do trabalhador. E acontecia isso. Na hora da homologação, vinha lá a homologadora lá no jurídico, doutor Marco, aqui é para pôr a ressalva? É, pode pôr a ressalva. Está ressalvado o direito do reclamante de ingressar com a ação na justiça para pedir a nulidade desse aviso prévio.
gente colocava essa ressalva. Vai para a justiça, vai lá tentar pegar mais um aviso prévio, porque esse aqui é nulo, esse é nulo, no nosso entendimento. Está violando o espírito da lei. Aviso prévio proporcional é para favorecer o trabalhador, não para favorecer o empregador. Então bota uma ressalva aí, e a gente orientava o reclamante, procure um advogado, que pode ser que você ganhe outro aviso prévio. Mais 12avos de férias, se quiser entrar pelo sindicato, a gente entra aqui. Se você tem um advogado de confiança, procure o seu advogado de confiança. A gente orientava o empregado na homologação. Entenderam as discussões, gente? Por isso que eu comecei a aula mostrando essas súmulas novas para vocês, que o TST vai ter que criar súmulas para decidir isso aí também. A história lá, se a cada 4 meses dá direito a mais um dia de aviso proporcional, pelo cálculo matemático, se algum advogado levar essa discussão até o TST, e essa aqui, certeza que o TST vai ter que sumular, que isso aqui está acontecendo muito. Isso aqui está acontecendo muito. Empresas exigindo trabalho maior que 30 dias, por causa do aviso prévio proporcional. E o empregado só vai procurar o advogado no escritório depois que já trabalhou, depois que já recebeu. Que na minha humilde opinião, se o empregado te procurasse, nunca me procuraram, se te procurassem durante ainda o trabalho, o que nós faríamos? Raciocinem. O cara te procura no escritório amanhã, doutora, fui demitido hoje, sem justa causa, eu tenho 10 anos de empresa, e a empresa falou que eu vou ter que trabalhar os 60 dias. O que você vai fazer para o seu cliente? O que vocês acham? Vai lá, trabalha e depois volta aqui. Depois de 10 dias. Foi demitido e vai trabalhar agora. Não, vai lá, trabalha e depois de 10 dias volta aqui. A gente conversa. Assim, eu estou visando agora se o empregado falar para você, não quero trabalhar mais que 30, doutor. Eu acho que a rescisão indireta seria uma boa saída, hein? No 31º dia. Então, eu tinha pensado nisso, mas disseram que Mas não rescindiu. O aviso prévio projeta o contrato. não. Existe rescisão indireta durante o aviso prévio. Justa causa no aviso prévio. Se o cliente não quisesse trabalhar mais que 30 dias, você teria que fazer isso. Trabalha os 30, bate o cartão no 31º, bate o cartão e vai embora. Não trabalha. A gente distribui a ação. Sim. Vai ter que ser tudo na justiça para liberar fundo de garantia, segurozinho. Mas tecnicamente falando, seria isso. Nem sempre dá um tiro, hein? Nem sempre dá um tiro, porque tem reclamante que te procura no escritório para pedir rescisão indireta, que ele não quer pedir demissão, viu, amiguinha? Tá cheio, viu? Ah, não querem fazer acordo comigo, doutor. Eu falei, me manda embora, vamos fazer um acordo. Não, tem que pedir demissão. Pedir demissão não quero, doutor. Faz rescisão indireta para mim, doutor. A gente sabe que é assim. Depois que recebe o telegrama, a gente procura. Então a gente só está filosofando aqui, né? Qual seria a medida técnica, a saída jurídica técnica? Porque se ele encontra um emprego, esse aviso prévio proporcional acaba atrapalhando. Não é verdade? Ou até, vamos raciocinar de uma forma diferente. Não sei se resolveria. Mandar uma notificação para a empresa. Olha, vocês têm certeza que vocês vão fazer isso com esse empregado? Ele me procurou hoje aqui no escritório. Estou sabendo que vocês vão fazer trabalhar mais que 30 dias. Vocês têm certeza que vocês vão fazer isso? Porque depois na justiça ele vai pedir a nulidade desse aviso. Uma notificação, às vezes a empresa consulta o jurídico. O jurídico vai mostrar que a jurisprudência é controvertida, que pode ser condenado. Se não mostrar melhor ainda. Já sabe que o cara vai entrar com a ação depois. Já sabe que vai entrar com a ação.
Será que também daria certo? Seria uma tentativa também, né? Para a empresa pensar duas vezes, né? E aí, vamos continuar assim ou vamos mudar o aviso dele? Não, nós estamos só filosofando. Né? Estamos aqui na aula de pós-graduação, que agora não é prática, agora é filosofia. Filosofia do direito do trabalho. Filosofando seria uma saída também. Mandar uma notificação para a empresa. Ó, vocês vão fazer trabalhar mais que 30, depois na justiça ele vai entrar com a ação, vai pedir anulidade, hein? Vai pedir anulidade, vocês vão ter que pagar outro aviso prévio para ele, hein? Não, a questão do prejudicado é o entendimento que a gente está falando. A lei fala que é para proteger o trabalhador. O aviso prévio proporcional, não o empregador. Eu espero que o TST, gente, quando pacificar essa discussão, o raciocínio tem que ser esse, né? Você vai beneficiar o empregador, sendo que a Constituição Federal diz que é um direito do trabalhador? Ou seja, se o TST negar o direito do trabalhador, vai chover recurso extraordinário repetitivo para o STF. Aí é o STF que vai meter uma súmula dele. E aí vai aplicar a Constituição, amiguinho. Que o STF só analisa a matéria constitucional. E a Constituição diz que é direito do trabalhador. Então, para o TST evitar dor de cabeça, esse seria o entendimento. Oi? Mas esse é o raciocínio da Constituição Federal. Direito do trabalhador. Você acham que isso aqui é direito do trabalhador? É direito do trabalhador fazer ele trabalhar mais que 30 dias? Trabalhar 60 dias num aviso prévio? Acho que não. Acho que aqui não é direito do trabalhador. Quem está usando do direito é o patrão. Então, vamos aguardar os próximos capítulos. Vamos fazer um intervalinho? Na volta do intervalo eu tenho uma questão prática para vocês aqui. Uma questão interessante. Pergunta aqui, ó. Pergunta. Diga, Vera. Pode falar, Vera. Particular, pode perguntar. Às vezes é dúvida de todos. Então, o que eu gostaria de falar mais sobre contribuição assistencial. Pode ser assim? Contribuição assistencial. Tá fácil. Tá fácil. Não, ela falou assistencial. Tá fácil dentro da esfera do TST, Vera. Tá. Presta atenção aqui. Mando acórdão para vocês. Sentenças do meu escritório para vocês. Presta atenção aqui. Hoje as convenções coletivas de trabalho estão autorizando. Está na convenção. Vai descontar de todos os empregados da categoria a contribuição confederativa e até mesmo a assistencial. A cláusula da convenção coletiva está falando isso. É direito do sindicato receber do empregado da categoria a contribuição confederativa e a assistencial. Então não confundam contribuição confederativa, contribuição assistencial com contribuição sindical. Não confundam. Porque a contribuição sindical, Vera, é obrigatória. Essa é obrigatória, essa você não tem como escapar. Artigo 580 da CLT. Artigo 580 da CLT. Todo empregado tem que pagar o seu sindicato. Todo empregador tem que pagar o seu sindicato. Que é a contribuição sindical. Essa é obrigatória. Quanto que o empregado tem que pagar para o seu sindicato? 1 dia de trabalho por ano e é descontado no seu olerite do mês de março.
E o empregador também paga, viu, seu sindicato, o sindicato patronal. No mês de janeiro. E aí o valor não é fixo, depende do capital social da empresa. É só ler o artigo 580 da CLT. Essa é obrigatória, amiguinho. Só que tem empresa para empregado que além de descontar no mês de março, tá descontando todo mês essas daqui, ó. Todo mês. Vem o desconto dessas aqui, ou dessa ou dessa. Tá na convenção coletiva que a empresa vai ter que descontar a dolerite dele e repassar para o sindicato. Só que agora presta atenção aqui, amiguinho. Essa aqui e essa aqui não é obrigatória. Essa não é obrigatória nem essa. Aliás, deixa eu explicar. É obrigatória. Só para quem é sócio do sindicato. Se o empregado é sócio do sindicato, aí ele tem que pagar essas daqui. Porque ele está se beneficiando do sindicato se ele é sócio. Porque o sindicato tem colônia de férias, sindicato tem clube, tem dentista, tem departamento jurídico. Então você está desfrutando, né, dos direitos sociais do sindicato. Para usar a colônia de férias, para usar o dentista, às vezes para o jurídico alguma coisa específica. O clube, você tem que ser sócio. Para desfrutar dos direitos sociais. Então aí você tem que pagar por isso. Agora quem não é sócio, amiguinho, não tem que pagar nem isso, nem isso. Se você não é sócio. Então, Vera, se o cliente te procurou no escritório para pedir hora extra, insalubridade, periculosidade, equiparação salarial, veja o olerite dele, se está vindo esse desconto todo mês, viu? Vocês vão encontrar, viu, amiguinhos? Descontando. Qual que é a primeira pergunta que você tem que fazer para o seu cliente, Vera? Você era sócio do sindicato? Aí ele responde, era. Então não tem que cobrar nada, tá certo. Agora, se o cliente falar para você, doutor, eu não era sócio do sindicato, então vamos pedir a devolução de tudo, amiguinha. Da reclamada. Que quem efetuou o desconto foi o empregador. 462 da CLT, o empregador descontou de forma irregular. E Vera, vem comigo aqui, eu vou mandar para vocês a tese pronta, já ia sentenças e acórdãos. Na contribuição assistencial, TST já uniformizou a jurisprudência, viu? Precedente normativo 119 do TST. Esse eu já peguei. Então nós vamos ganhar. Ou na vara, no TRT, no TST. E a confederativa já tem até súmula vinculante do STF, amiguinhos. A confederativa tem duas súmulas do STF. Uma súmula comum, que é a 666, e a súmula vinculante 40 do STF. Dizendo tudo isso que eu falei, Vera. Só vai poder descontar do olerite do empregado que for sócio. Se o empregado é sócio, a empresa vai descontar. Se ele não é sócio, não é para descontar. Ah, mas a convenção coletiva falava que era para descontar. A sua obrigação, empresa, era saber se ele era sócio do sindicato. Como é que você vai descontando sem perguntar para ele se ele é sócio ou não? Então, professor, eu dei orientação para a empresa pedir a relação dos associados. Sim, se você advoga para a empresa, você tem que fazer isso, Vera. E eu disse Manda um ofício para o sindicato, ou manda alguém da empresa ir lá no sindicato, eu quero uma relação aqui, ó. Esses são os empregados da empresa. Eu quero que você me informe quem aqui é sócio do sindicato. Foi essa saída que eu encontrei. Só que as empresas não estão fazendo isso, você está sendo precavida, Vera. Você está fazendo um bom serviço para o seu cliente. O senhor que me ensinou. Porque tem empresa que não está fazendo nada, está descontando de todo mundo. Vai tomar reclamação trabalhista, amiguinha. Olha só a Vera como está fazendo certo. Ela advoga para uma empresa e ela orientou a empresa. Não desconte de todo mundo, não. A convenção coletiva está mandando descontar de todo mundo? Tá, mas não desconte. Porque na justiça você vai ter que devolver o dinheiro. Vai ser o ônus para a empresa, né?
Então a Vera, perfeita a orientação dela para a empresa. Vai no sindicato com a lista dos seus empregados e pergunte lá no sindicato, quem é sócio dessa lista aqui, ó? Quem é sócio? Aí o sindicato vai falar, ó, desses 200 funcionários, 80 são sócios. Você só pode descontar daqueles 80, amiguinho. Dos outros 120, não. Diga. Tem convenção que fala se for pedir uma devolução, que o sindicato seja... Não precisa, o STF já falou, o TST, que é o empregador. O sindicato seja no polo passivo. Não, aí você seria como subsidiário. Como litisconsórcio. Não, é direto à empresa, amiguinho. Obrigada, professor. Quem descontou foi a empresa. Reclamada que depois vai pro regresso contra o sindicato, amiguinho. Quem descontou não foi o sindicato, foi a empresa que descontou do Lerite. É 462 da CLT aqui, desconto ilícito. Desconto ilícito. Se você quiser colocar o sindicato só para resguardar, você tem que pôr os dois, a reclamada e o sindicato. Ela que entra com uma intervenção em terceiros. Na contestação dela. Eu vou processar só a empresa, amiguinho. Porque quem descontou foi a empresa. Agora, se a empresa na contestação quiser chamamento à lide do sindicato, o problema é dela. Diga. Em dobro não estão aplicando 840 do Código Civil, não. Entende que é só o valor descontado ilicitamente. Diga. Sim, é da época da CLT, né? Você já respondi isso para você várias vezes em perguntas que você fez no corredor. Se você é autônomo, não é sócio, você também não paga. Já te respondi isso em outras vezes. Acho que você já me perguntou isso umas 3 vezes já. Não em sala de aula, mas no corredor. Que veio o boleto, você ainda me falou, veio o boleto para eu pagar, você não tem que pagar se você não é sócio do sindicato. Que se você é uma autônoma e não tem empregados, que uma coisa é você ter um CNPJ, como MEI, né? Uma MEI, microempresário individual, um autônomo. Se tem empregados, vai ter que pagar sindical. Mas se não é sócio, não paga isso aqui. Se você não tem empregado nenhum, se é uma autônoma comum, só prestadora de serviço, você não é sócia do sindicato, não tem que pagar nada. Não paga. Só pagaria se fosse empregador e empregado a sindical. Essa é obrigatória. Essas facultativas. Beleza, Vera? Muito obrigada. Eu mando para vocês o material por e-mail.